Bom dia, Pai do Senhor, tudo bem com vocês? Espero que estejam ótimos. Bom, eu me chamo Lohane, para quem não me conhece, sou professora da classe dos Arautos do Rei, que é a turma de jovens e adolescentes, e no momento também ministro para a classe Sabedoria, que é a turma dos adultos. Antes de começar a nossa aula, vamos orar, agradecendo a Deus por mais um dia, agradecendo a Deus por mais essa oportunidade que temos de aprender mais a respeito da sua palavra. Amém? Senhor, louvado e engrandecido seja o seu santo nome, Pai. Em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por tudo que você tem feito, tudo que você tem de fazer, por essa oportunidade que temos de aprender mais de Ti, essa oportunidade que temos, Senhor, de edificarmos mais a nossa fé. E que em nome do Senhor Jesus, o Senhor esteja, Deus, abençoando a vida de cada um, Senhor, que está assistindo essa aula, Senhor. E aqueles que, por algum motivo que o Senhor sabe, que não estão assistindo, Senhor, que o Senhor venha despertar do sono da negligência, Senhor, que venha ser despertado, Senhor, até mais prazer em estudar a Tua Palavra, tem prazer em estar em Tua presença, buscar mais de Ti, Senhor. Abençoa, Senhor, todos os membros da igreja, os pastores, os liderantes, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Senhor, venha me capacitar, Deus, a ministrar essa aula, que eu venha lembrar de tudo que o Senhor já ministrou ao meu coração, Senhor. Eu que nada posso sentir, Senhor. Estou aqui, Pai amado, apenas como instrumento Teu, Deus. Em nome de Jesus, abençoa essa aula. Amém. Nós vamos dar continuidade à revista, né? A revista que fala sobre poder, cura e salvação. O Espírito Santo agindo na igreja em Atos. O livro de Atos, ele mostra que Deus age como deseja. Na verdade, a Bíblia toda mostra que Deus age como deseja. Na nossa vida, Deus age como deseja. Às vezes nós não entendemos os modos de Deus, mas não cabe a nós entendermos, cabe a nós confiarmos nele. E nós sabemos que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Hoje vamos estudar a lição 9, que fala sobre a conversão do centurião e de sua família. Quem era esse centurião? Era o Cornélio, né? Mas antes disso, vamos ler o texto do dia, que é: E abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. De novo. E abrindo Pedro a boca disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, 34. O texto bíblico da nossa lição em Atos 10, do 1 ao 5, 34 ao 36 e 45 ao 48. Vamos ler essa passagem. Tem que sair com a sua Bíblia ou com a sua revista. Amém? Diz assim o texto. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse, Que é, Senhor? E o anjo lhe disse, As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. 34. E abrindo Pedro a boca, disse, reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele em qualquer nação o teme e faz o que é justo. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra.
45. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Respondeu então Pedro: Pode alguém porventura recusar a água para que não sejam batizados estes que também receberam como nós o Espírito Santo? E mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. A palavra de hoje. Bom, Atos dos Apóstolos é um livro que evidencia que Jesus não veio apenas para os judeus, mas para todo aquele que nele crê. Os gentios são também alvo da graça de Deus mediante a fé em Jesus. Amém? A lição principal que temos aqui neste estudo, já adiantando, é que Deus não faz acepção de pessoas. Ele veio para todo aquele que está disposto a conhecê-lo, a ter intimidade com ele, a recebê-lo em sua vida. Será que já aconteceu com você, ou você já presenciou, de pessoas cristãs achar que o próximo, por não ser da sua mesma religião, não merece Cristo, não merece estar na graça? Será? Ou aquela pessoa que está próxima de você, que acredita em outras coisas, mas você vê que aquela pessoa tem uma sede de estar com Deus, a maneira dela. Mas por acaso você conhece essa situação? Quer dizer que você está ali para que você seja um instrumento, para trazer aquela pessoa da forma correta a Cristo, para que ela tenha um relacionamento correto com Cristo, de acordo com a palavra dele. Às vezes as pessoas têm sede de Cristo, mas na sua ignorância, ou porque alguém não falou para elas, elas buscam Deus na forma que elas acreditam que é, na forma que acreditam que seja. Continuando, nós temos esse exemplo aqui, que nós estamos estudando hoje, que é o centurião Cornélio, como eu já disse antes. Bom, o centurião Cornélio, ele era um oficial do exército romano, que era encarregado de 100 soldados, né? E ele tinha subido gradualmente na hierarquia militar. Era uma legião romana que era formada por 10 cortes. O que significa corte? Essa aí, palavrinha corte, com 2 O, significa grupo. E cada grupo tinha 6 centúrias, ou seja, 100 soldados, 100 pessoas. E à frente de cada centúria estava o seu líder, em latim centúrio, que era o centurião. E o Cornélio, ele comandava a centúria romana em Cesareia, que era a cidade situada na costa do mar Mediterrâneo. Mas vem aqui, aí você vê o mar Mediterrâneo e Cesareia, que está circulado em vermelho. Fica bem na costa do mar Mediterrâneo. Né? E a corte que Cornélio comandava era chamada italiano, provavelmente porque os membros originais eram italianos. Bom, em Atos 10:2, nós vemos que Cornélio, ele era piedoso, ele tinha temor de Deus, e tudo indica que ele participava da sinagoga, e ele era um gentil, né? E ele era quase judeu. O que faltava era que ele fosse convertido ao judaísmo. E também a circuncisão e o batismo. Cornélio era um homem que ele não estava satisfeito com as religiões gentílicas e com a filosofia que tinha naquele tempo. Ele era um homem que estava desejoso de conhecer mais de Deus. E ele demonstrava sua fé, dando esmolas e fazendo orações.
Então, isso que ele fazia, esse esforço que ele fazia em buscar a Deus e dar esmola e fazer oração, isso chegou a Deus, né? Com um aroma suave, podemos dizer assim. E é um exemplo para nós, cristãos, que a gente seja também como Cornélio, né? Que a nossa devoção e as nossas obras sejam sempre sinceras, a fim de que sejam aceitas por Deus. Não para mostrar aos homens como os fariseus faziam, mas para agradar a Deus. Ele praticava tanto que ele até a hora de orar ele cumpria, que é a hora nona, que é 3 horas da tarde, era o horário judaico usual de oração. Geralmente as pessoas, era normal que os judeus fizessem oração nesse horário. Como vemos lá no versículo 3, que fala que esta quase a hora nona do dia, viu claramente na visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia: Cornélio. Deus viu e enviou um homem para que chamasse seu nome. E é isso que Deus faz. Assim também como aconteceu com Samuel, aqui, como se diz lá em 1 Samuel, capítulo 3, Deus chamou Samuel pelo nome. E mesmo atemorizado, Cornélio reconhece que o que estava acontecendo era algo vindo da parte de Deus. E a boa notícia é que era em razão de sua piedade, suas orações subiram até o céu, mas ele precisava chamar Pedro em outra cidade, pois este lhe diria o que precisava fazer. Era como se Deus estivesse dizendo: você já faz tudo, seu coração está voltado para mim. Mas falta algo para consolidar o seu relacionamento comigo, para revelar o plano completo para ele, né? E agora ele tinha incumbência e, como bom soldado que ele era, sabia como obedecer às ordens. O reconhecimento de Pedro. Bom, quando os soldados de Cornélio estavam perto da cidade de Jope, Pedro foi até o terraço para orar, pois era hora sexta, ou seja, meio-dia. E depois de orar, Pedro sentiu vontade de comer, e enquanto aguardava a refeição, teve uma visão. Ele viu como um grande lençol descendo do céu como vários animais impuros. E Deus então lhe disse para matar e comer aqueles animais. Mas Pedro recusa com veemência. Mesmo os judeus mais flexíveis, mais tolerantes, eles deixavam de observar as regras alimentares, né? Que eram os animais impuros que apareceram para Pedro. Esses animais impuros, essa visão, ela aparece lá em Levítico 11. Que, por exemplo, eram porcos, morcego, crocodilo, cobra, que eram os animais considerados impuros pelo judaísmo. Mas através o que Deus fala com ele, não faças tu comum a que Deus purificou, que Deus mandou que ele comesse esses animais. Ele estava com fome e Deus deu. Deus fala para ele não tornar comum aquilo que ele havia purificado. Na verdade, Deus já estava preparando o coração de Pedro para o que haveria de vir, né? Que depois disso que aconteceu, Cornélio apareceu. Então, com isso que ele falou, reforçando, para ele não tornar comum aquilo que ele havia purificado, ele quis dizer o quê? Que o Senhor dá a Pedro uma lição prática, declarando que o que ele fez na cruz fez tanto para os gentios quanto para o mundo judeu. Com os gentios, na verdade, estavam ali simbolizados pelos animais imundos. Então, Deus já estava ali preparando o coração de Pedro. E o que aconteceu depois? Assim que Pedro teve a visão, os servos de Cornélio chegaram à casa onde Pedro estava. Em seguida, o Espírito Santo disse para Pedro se levantar, descer e ir com os homens e não duvidar. A gente vê no versículo 20. Podemos ver
que Deus recompensou Cornélio por suas orações e que Pedro estava em oração. É simplesmente tremendo o que Deus pode fazer quando as pessoas se dedicam à oração. Então, para a gente ter discernimento das coisas que há de vir, a gente tem que estar em constante oração. Talvez se Pedro não tivesse em oração, Deus não teria falado para ele que haveria de vir, e talvez Pedro estaria preso ao preconceito de que os gentios não mereciam receber a Cristo. Isso foi possível porque Pedro estava em oração, que Deus avisou para ele. Deus não faz acepções de pessoas. Nós já vemos aqui que Deus não faz acepções de pessoas. Então, quando Pedro chega à casa de Cornélio, ali ouve toda a história. Ao ouvir o relato de Cornélio, o apóstolo declara: reconheço por verdade que Deus não faz acepções de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. A gente vê isso lá em versículo 34 e 35 de Atos 10. Essa declaração não é uma declaração nova, não é uma declaração que tem somente Atos, é uma declaração que vem lá do Velho Testamento. Uma declaração que já foi feita por Moisés em Deuteronômio 10:17, pelo rei Josafá, segundo a Crônica 19:7, reafirmada por Paulo em Romanos 2:11 e por Pedro, lá no livro de 1 Pedro 1:17. Então podemos ver que Deus não tem filhos prediletos e nem favorece alguns em razão de sua nacionalidade, em razão da sua classe social, em razão da sua raça, em razão do sexo. E João afirma também que que Cristo recebe todos quantos recebem a Jesus. Todos quantos recebem a Jesus se tornam filhos de Deus, ou seja, aqueles que creem em seu nome. Você pode ter a certeza de que Deus não vê como as pessoas apenas exteriormente, mas Ele vem e reconhece o interior, o coração de cada pessoa. Assim como aconteceu também na história de Davi, né? Deus tinha alertado Samuel a respeito disso, a respeito de ver somente o exterior. O que aconteceu? Davi, que era o menor de sua família, foi o escolhido por Deus. Aquele que na visão de Samuel, podemos dizer que Samuel não dava muita coisa. Samuel estava olhando o exterior das pessoas. Mas Deus ali mostrou para Samuel que Deus deu o interior. Então a palavra de Deus se renova. Então isso tem acontecido desde o Antigo Testamento. E será que nós estamos vendo apenas o exterior das pessoas? Isso já aconteceu comigo. Depois a gente vê o interior. Depois Deus nos mostra o interior. Deus nos mostra que a gente estava errado em analisar somente o exterior. O sermão de Pedro. E Pedro ali aproveita a oportunidade na casa de Cornélio, que na casa de Cornélio nós não tinha somente Cornélio. Cornélio havia ali chamado outras pessoas para ali presenciar os ensinamentos de Pedro. Então Pedro aproveita para falar o propósito da vinda de Jesus ao mundo, para falar a importância da salvação, a importância de crer e recebê-lo como seu único e suficiente Salvador. Que mostra aqui também que nós não podemos perder as oportunidades que temos para testemunharmos de Cristo. E Pedro aproveitou e pregou a mensagem do Cristo que perdoa os pecados de todo aquele que nele crê. O plano de salvação é simples, mas muitas vezes nós nos complicamos. Jesus falou lá em Marcos 16:15, ide e pregai. O ide e pregai é nossa missão. Nossa missão é falar de Cristo. Mas convencer é missão do Espírito Santo. É algo importante também que é tão nossa missão, que Deus quer tanto que façamos isso, que Deus não usou o anjo. Ele poderia ter mandado o anjo falar a respeito de Jesus. Mas o que ele fez? O anjo fez o quê? O anjo falou para o Cornélio
mandar procurar Pedro. O anjo poderia ter falado a mensagem que Cornélio deveria ouvir? Poderia, mas não, ele quis usar Pedro. Ele quer usar ainda nós para pregar, falar da mensagem dele. A manifestação sobre os gentios. Isso é um ponto interessante, que os gentios eles são batizados com o Espírito Santo. Então, quando Pedro ainda estava falando, a Bíblia fala que caiu o Espírito Santo sobre os gentios. E os judeus ali, eles ficaram bobos, né? Vamos dizer assim. Eles ficaram maravilhados, porque ouviam outras pessoas que não eram nem batizados ainda em águas, falando em outras línguas. Isso assim, eles ficaram, como assim? Mas este é um dom que Deus havia prometido ao povo de sua aliança, como a gente vê lá em Atos 2:39. Isso é concedido incondicionalmente aos gentios incircuncisos, mesmo antes do batismo em água, como eu já falei, por meio do ouvir com fé, como Paulo testemunha aos Gálatas, lá em Gálatas 3:5. Era Deus demonstrando que aqueles gentios estavam plenamente aceitos no corpo de Cristo, mediante a fé. Isso eu já vi várias vezes acontecendo na igreja, de pessoas ali que receberam Cristo e antes do batismo em águas, receberam o batismo com o Espírito Santo. É algo que Deus dá incondicionalmente, né? É algo que Deus faz da maneira que Ele quer, não da maneira que nós achamos que é a maneira que nós queremos que seja. Os gentios são batizados em água. O batismo em água simboliza nossa união com Cristo e marca nosso ingresso na Igreja de Cristo, como vemos lá em Marcos 16:16, Romanos 6:3-5 e 1 Coríntios 12:13. O que é o batismo? O batismo é uma prova externa de arrependimento e fé em Jesus Cristo. É uma das ordenanças de Cristo para a sua igreja. Podemos perceber que todos na casa de Cornélio ansiavam por este momento. Todo crente em Jesus deve se batizar. É uma decisão fundamental que demonstra publicamente que o crente deixou para trás a velha vida e que agora deseja fazer parte da Igreja de Cristo. O batismo é o que? É o casamento que nós estamos fazendo. Não é à toa que nós somos chamados, que a igreja é chamada de noiva de Cristo. Né? Porque o batismo é o casamento, a aliança que nós fazemos com o Senhor, em seguir ao Senhor. Infelizmente, alguns vivem adiante dessa decisão, achando que eu já mesmo passei por isso, já adiei, achando que eu ainda não estava pronto. E muitos fazem isso, acho que ainda não estavam prontos, ainda quero aproveitar mais a vida, acho que a vida do cristão é uma vida presa, uma vida careta, uma vida sem liberdade. Mas é o contrário. Quando nós aceitamos a Cristo, quando nós nos batizamos, quando nós temos relacionamento com Ele, nós somos livres. É aí que é a verdadeira liberdade. A liberdade de resistir ao diabo, a liberdade de não fazermos aquilo que desagrada a Deus, a liberdade de aproveitar a vida na presença de Deus. E com certeza, o que Deus tem para nós não se compara ao que o mundo oferece. O mundo oferece ilusão. Muitas pessoas vivem aí em festa, vivem aí fazendo o que bem entender. Na verdade, elas não sabem que elas não têm liberdade, na verdade, elas têm escravidão, eles são escravos do pecado. E depois que passa o momento ali da diversão, o que acontece? Se sentem mal. Muitos vivem em depressão, oprimidos, tem as consequências da ressaca. Isso não é liberdade. Liberdade é estar em Cristo, liberdade de sermos alegres em Cristo. Não tem coisa melhor. Liberdade de passar por luta e mesmo assim dando glória a Deus.
Isso é liberdade. A aceitação dos gentios. Bem, os apóstolos e irmãos que estavam na Judéia, eles ouviram que os gentios também tinham recebido a palavra do Senhor e questionaram a Pedro acerca desse assunto. Ou seja, eles ainda estavam presos na ideia de que Jesus veio somente para os judeus. Mas aí Pedro explicou todo o ocorrido, mostrando como Deus estava agindo em favor dos gentios. Era como se o apóstolo estivesse lembrando seus irmãos na fé de que ele havia recebido o Espírito Santo, não em virtude de sua tradição judaica, mas unicamente por sua fé em Cristo. Como foi crucial a aceitação dos gentios por Pedro e demais irmãos, para que a partir de então fosse considerado participante do mesmo dom de Deus mediante a fé em Cristo. Algo importante também, que nós não podemos deixar de mencionar, nós vimos aqui que Cornélio, ele era um homem piedoso, ele era um homem que tinha temor a Deus, com toda a sua causa, era um homem que fazia muitas esmolas ao povo, era um homem que orava a Deus continuamente, desejava. Mas isso não fazia dele um homem salvo. Para que ele fosse um homem salvo, ele e a família dele, o que aconteceu? Chamou Pedro. E Pedro teve que ir lá pegar a mensagem da salvação, da verdadeira salvação. E aí o que aconteceu? O batismo. Depois que ele foi batizado, que pode ser considerado que foi um homem salvo. Mostra aqui que a obra não salva. As obras não salvam. É como eu já vi o pastor falando, sabe? De pessoas que eram consideradas tão bonzinho, mas que a obra não salva. Quem salva é Cristo, quem salva. Amém? E aprendemos aqui também que Deus não faz acepção de pessoas e que a gente venha ter um olhar melhor sobre as pessoas que estão ao nosso lado, que todos merecer a graça de Cristo, ninguém merece, mas todos nós precisamos, todos nós carecemos da graça de Cristo. E você precisou e ainda precisa, o seu vizinho também precisa. Aquela pessoa do seu trabalho precisa de Cristo. E cabe a mim, cabe a você apresentarmos Cristo a Ele. A conclusão, a conversão de Cornélio se tornou exemplo para os primeiros cristãos de que Deus não faz acepção de pessoas. Tal narrativa mostra o poder miraculoso de Deus para salvar, justificar e derramar do seu poder. A história de Cornélio, um oficial romano, marca o início da admissão dos gentios na Igreja de Cristo, em Atos 11, 18. Então essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham sido edificados e que possamos praticar tudo aquilo que nós aprendemos. Amém? Tchau e até a próxima, se Deus quiser.